Olá, olá! Estamos ao vivo! Fala, meus queridos! Muito bem-vindo para vocês! Como é que vocês estão? Boa noite para vocês! Que alegria podermos estar aqui mais uma semana para nossa live semanal toda quarta-feira, 7h30 da noite. Estamos aqui para discutir questões da vida diária, questões que acontecem no nosso dia a dia e relacioná-los ao Evangelho. A gente sempre tenta trazer algumas novidades que estão acontecendo ao longo da semana e, de certa maneira, trazer ali a luz de Cristo, a luz da Bíblia, para que nós possamos aprender sempre algo novo e profundo para a prática do Evangelho na nossa vida. Hoje a nossa live ela está um pouquinho diferente. Trarei aqui uma notícia, mas é uma notícia que não está talvez circundando tanto pelos jornais, mas é uma notícia bem bacana, que é o lançamento de um livro. E eu não estou aqui para fazer merchan desse livro, não estou ganhando nada com isso. Porém, ouvi falar desse livro, gostei bastante e assisti recentemente um podcast que foi ao ar 2 dias atrás, na segunda-feira, que eu achei maravilhoso. Hoje a nossa live vai estar sendo baseada nesse podcast, que fala sobre a teologia do corpo. É um podcast que tem ali a participação do pastor Iago Martins, do pastor Pedro Pampluna, né? O sobrenome dele é um pouco estranho, desculpa com todo respeito, mas também do pastor Guilherme Nunes, né? São esses 3 pastores que vão no podcast Plenitude, que é um podcast da editora Mundo Cristão, divulgar o lançamento do seu novo livro, que está sendo divulgado ali pela Mundo Cristão. Cara, sensacional esse podcast, fiquei inspirado com ele. Eles debatem sobre a teologia do coaching, que eu vou explicar aqui para vocês o que é isso. E, claro, né, eles falam muito sobre o que é o Evangelho, o que é o Evangelho de verdade. Como nós aqui falamos sobre o Evangelho, como nós aqui estamos buscando viver o Evangelho na essência, eu não poderia deixar de trazer esse conteúdo para a gente, para também não só trazer, né, o que foi feito, que foi muito bacana, mas tentar aqui, minha intenção é resumir um pouco das ideias que foram trazidas ali no podcast e nos ajudar a entender o que é a teologia do coaching e o perigo que é essa teologia para a nossa fé. Muitos pastores, muitos cristãos sérios na palavra de Deus têm alertado as pessoas sobre o perigo da teologia do coaching, e eu quero me unir aqui nessa voz e realmente explicar para vocês qual é a origem da teologia do coaching, o que significa quando a gente está falando isso, quais são os exemplos, né, que a gente pode dar para entender se uma pregação é assim ou não é, como que nós podemos, né, entender o que está além da teologia do coaching, e a gente vai falar de tudo isso na nossa live de hoje. Então eu espero que você goste. Então já quero te pedir, você que está chegando, já vai deixando aqui o seu like, já vai também comentando alguma dúvida, alguma coisa que você achar maneiro, ou que você queira saber. Eu posso comentar tanto aqui agora na live, quanto também mais tarde posso fazer outros vídeos sobre esse assunto, caso vocês queiram. Mas galera, é muito legal poder a gente juntos estar construindo essa comunidade de discípulos verdadeiros de Jesus, discípulos que buscam ali honrar e agradar o nosso Deus. Então vamos juntos aqui, né, nessa nossa live de hoje para debater e falar sobre a teologia do coaching. E aqui é uma coisa importante da gente trazer. Primeiramente, né, antes da gente entrar no assunto, falar da live lá do podcast, né, eu quero muito trazer para vocês que isso não é algo novo. A teologia do coaching é algo novo. Não, isso é tão antigo quanto a serpente lá no jardim de Adão e Eva. Satanás, ele sempre está querendo nos iludir, está querendo nos ludibriar, nos convencendo de que nós somos suficientes, de que nós não precisamos andar de acordo com as vontades de Deus, de que nós podemos traçar o nosso próprio plano e o nosso próprio caminho. Satanás, ele faz isso de diferentes maneiras ao longo da história, e a teologia do coaching ela é apenas uma nova abordagem atual, contemporânea, mas que a gente vê isso há muito tempo atrás. Até se você pegar, quando Jesus veio aqui, né, se você fizer um estudo sobre a cultura helênica, né, e o que o helenismo pregava, tem muita relação com o que nós estamos vivendo hoje. Então não é uma coisa nova, uau, meu Deus! Porém, é interessante a gente explicar o que significa essa teologia, qual que são os seus perigos e por que muitos de nós cristãos às vezes nos permitimos estarmos ali atrelados a esse tipo de pensamento que não necessariamente é um pensamento bíblico, não é um pensamento
real assim quando a gente fala sobre a vida no Evangelho de Cristo. Esse termo, origem do coaching, ele foi feito, né, primeiramente, se eu não me engano, deixa eu ver aqui, na live, e eu vou mostrar para vocês depois, mas na live a gente vê o Pedro Pamplona, acho que eu acertei agora, hein? Pastor Pedro Pamplona, ele fala na live, né, que esse termo veio dele basicamente, de um artigo que ele escreveu, e ele foi explicando um pouco da história da construção desse artigo, né? Ele disse que esteve em uma igreja onde um pastor, ele estava trazendo muitas questões que não eram bíblicas, focando muito no sucesso, mas que não era a teologia da prosperidade, mas que era alguma coisa mais voltada com o desenvolvimento pessoal, com busca, né, por desenvolver uma empresa, um trabalho, né, e ter prosperidade, mas não a prosperidade no dinheiro especificamente, mas a prosperidade na sua carreira, e logo isso vai levar o dinheiro também. E o pastor Pedro, ele ficou meio estranho ali, né? Ele falou, nossa, que discurso é esse na igreja, né? E aí, logo depois, ele disse que estava pesquisando um pouco sobre isso. E aí ele viu, deixa eu mostrar aqui para vocês, um artigo que não tem nada a ver com religião. É um artigo de um cara chamado Ícaro de Carvalho. É um cara muito famoso no mundo do marketing digital. Se você estuda marketing digital, você já deve ter ouvido falar. Ele cita esse artigo na live, né? O pastor Pedro cita esse artigo na live, mas eu quis mostrar aqui para vocês, caso vocês queiram ler depois. Ele fala: o empreendedorismo de palco irá destruir você, né? Autor Ícaro de Carvalho. Opa, cliquei aqui sem querer. Mas o que ele está falando, né? Basicamente ele está dizendo que ao longo desse artigo, né? Eu vou só mostrar aqui rapidinho para vocês. Só para vocês aqui darem uma olhadinha, ó, que bacana. Depois vocês podem ler, não é tão grande assim, mas é bem interessante. Deixa eu voltar aqui para mim. O Ícaro de Carvalho, nesse artigo, ele está dizendo basicamente que está surgindo dentro do empreendedorismo, isso foi lá em 2016, se eu não me engano, essa onda de pessoas ensinando os outros a ficarem ricos, a serem famosos, a terem seu nome divulgado, crescendo ali na internet. E embora eles preguem isso, eles não possuem base, fundamentação, histórico para poder falar desse tipo de coisa. Então acabam enchendo auditórios e tendo muitas pessoas ali ensinando o empreendedorismo, só que na verdade é apenas uma fachada, porque não tem ali uma substância grande que os permite ali, né, de fato ensinar nada nesse sentido. E ele fala muito sobre essa questão do coaching e tal, né? E aí o pastor Pedro, ele pegou esse texto, pegou o que ele assistiu, estudou um pouco mais e escreveu um texto no blog dele, falando sobre a teologia do coaching. E aqui eu quero deixar claro, né? O próprio pastor Pedro, ele deixa isso claro também, que isso não é uma crítica à ciência ou à profissão do coaching, né? Mas, porque o coaching, ele foca muito nesse desenvolvimento pessoal, financeiro, né? Desenvolvimento de carreira, né? E não tem nada ruim nisso. Porém, o problema é quando a gente pega esse pensamento do coaching e atrela isso ao evangelho. E isso é uma coisa que Satanás, como eu falei, faz desde muito tempo, que é o quê? Ensinar as morais e a ética, né? Mesmo que seja uma ética cristã. E Satanás, gente, ele não tem problema nenhum em permitir que as morais e éticas estejam ali sendo ensinadas. Ele não tem problema com isso, né? Agora, a grande questão que Satanás faz ao longo da história é tirar a autoridade de Deus e a autoridade de Cristo no ensinamento dessa moral. É muito mais fácil eu ensinar, é bom não matar as pessoas. E você fala, legal, beleza, é bom não matar as pessoas. Mas quem me ensina isso e o porquê eu devo fazer isso a gente encontra na autoridade de Cristo, na autoridade de Deus, naquilo que Ele deseja para a nossa vida. Então Satanás, ele permite que isso aconteça de certa maneira, né? Ele quer que isso aconteça em maior ou menor grau, né? E para que a gente de fato tire Cristo da jogada. Então a gente pode ser excelentes pessoas que não matam, não roubam, né? não mentem, né? No sentido, e mesmo assim nós podemos vir a perder a nossa salvação. Então a teologia do coaching, né, não é uma crítica ao coaching, à profissão coaching, mas é essa ideia de ensino de boas morais, de uma ética que pode até estar relacionada com a Bíblia, mas tirando ali a centralidade de Cristo, que também é, né, claro, o Evangelho, né, tirando ali, de fato, o poder de transformação que o Evangelho deve ter na nossa vida. E isso é muito perigoso. Eu trouxe até aqui alguns exemplos para vocês verem aqui, exemplos de pregações de pessoas falando, né, desse discurso. Vou trazer aqui para vocês, por exemplo, a Vitória Souza, né, uma pastora mirim, uma pastora jovem,
Vamos assistir juntos aqui esse trechinho aqui do vídeo dela. Quando eu ando com pessoas erradas, coisas erradas acontecem. Mas quando eu ando com pessoas certas, coisas certas acontecem. Talvez, irmão, já era para você estar com aquela empresa tendo sucesso. Talvez já era para você estar vivendo uma vida de bênçãos, de prosperidade. Talvez era para as coisas estar dando tudo certo. Talvez já era para você ter conseguido a tua casa dos sonhos. Talvez já era para você ter conquistado aquele sonho que você está desejando, mas talvez você não conquistou porque você abriu a boca para compartilhar com pessoas erradas. E aqui também a gente vê outro trecho, né, do Thiago Brunet, né? Também outro pastor bem conhecido, né? Ele fala assim, vamos lá. Os que estão aqui, sem dúvida nenhuma, têm um sonho, têm um desejo, querem muito alguma coisa. Eu sei de uma coisa, você tem um sonho, mas também tem um problema, é verdade ou não é? Você tem desejos na vida, mas também tem muitas dificuldades, sim ou não? Você já teve algumas vitórias, mas parece que tem mais derrota. Hoje você vai ter que trocar o ão na tua vida, o ão da reclamação pelo ão da oração. Para de reclamar e começa a orar, porque a reclamação não muda o futuro, mas a oração determina o nosso destino. Todos que... Enfim, aqui são alguns exemplos, né? 2 exemplos que eu quis trazer aqui pra gente ter uma noção, né, de que tipo de pregação é essa que a gente está falando e o que de fato a gente está querendo trazer quando nós estamos falando sobre a teologia do coaching, né? E aqui eu vou mostrar para vocês o livro que está sendo lançado, que é esse livro aqui. Eu não li ainda, mas o nome do livro é Você é o Ponto Fraco de Deus e Outras Mentiras da Teologia do Coaching, né? Então esse é um livro aqui que está sendo lançado, escrito tanto pelo pastor Iago Martins, pelo Pedro Pamplona, pelo Guilherme Nunes, né, os 3 juntos, e eles vão lá para esse podcast, que é esse podcast aqui do canal Plenitude, né, um podcast da editora Mundo Cristão, como eu falei, e eu vou aqui passar alguns trechos do podcast, né, vou iniciar com esse trecho inicial, que eu acho que resume um pouco toda a ideia que eles vão falar ao longo do podcast. Então, deixa eu dar play aqui nessa partezinha aqui, é bem rapidinho. Dinheiro é uma coisa que, vindo da parte de Deus, é uma bênção, não é? A gente não está querendo trazer um tipo de cristianismo que condena prosperidade. Nós estamos querendo trazer a gente quer trazer um tipo de cristianismo que condena a promessa de prosperidade. E que condena achar que a possibilidade de prosperidade é o grande fator central do evangelho. E é isso que a gente tenta mostrar no Você é o Ponto Fraco de Deus e Outras Mentiras da Teologia do Coaching, como um material para trazer a gente de volta ao núcleo do que é o Evangelho de Cristo Jesus. Eu vou só tocar um... Então, o que eles estão falando nesse podcast aqui, né? Nesse trechinho aqui, ele meio que dá o pastor Iago Martins, ele dá esse resumão aqui, né? Do que eles estão falando? Eles estão falando que o grande problema quando a gente fala da teologia do coaching é a promessa de que você vai ser bem sucedido, de que você vai ter sucesso. E isso não é uma promessa que Deus nos faz, isso não é uma promessa que a Bíblia faz para a gente, é algo muito mais profundo do que isso. Os pastores da teologia do coaching, eles alcançam muita gente, eles falam aquilo que agrada aos ouvidos, eles conquistam o respeito e a atenção de famosos e celebridades, e cada vez mais as pessoas vão se convertendo para um evangelho que é um evangelho de meias verdades, por isso que eu chamo de um evangelho fake. É um evangelho que conta parte da verdade que Deus nos ensina na Bíblia, mas não é a verdade na sua totalidade. Logo, é um evangelho que está mentindo para a gente. Se a gente conta apenas uma parte do processo, né? Apenas uma parte ali que me agrada, mas se eu não falo exatamente a realidade do evangelho, e que o evangelho não só é um Deus que me acolhe, mas é um Deus também que quer mudança de mim, né? Essa é uma coisa que quase nunca aparece, né, com os pastores da teologia do coaching, que é o ensinamento sobre o arrependimento, sobre a mudança de vida sincera, sobre o mudar de direção para amar a Deus e glorificar o nome dele. Isso é uma coisa que quase nunca acontece dentro da teologia do coaching. Tudo que é falado é justamente esse lance de você ganha, você tem sucesso, você é capaz, Deus ele está ali para te ajudar nesse processo e vamos que vamos. Basicamente é isso que a teologia do coaching ele vai trazendo. Então eu vou compartilhar aqui com vocês o meu documento de hoje para a gente poder ir construindo cada vez mais essa ideia. Então, como eu falei, primeiramente não é algo novo,
né? Isso tudo aqui não é algo novo, é uma coisa que já existe, já foi bem falado por muito tempo. Esse é o evangelho que prega, né, o sucesso, ou seja, o evangelho como algo que proporciona o sucesso. E uma das coisas que os pastores falam nessa live é a substituição da teologia da prosperidade pela teologia do coaching. O que eles querem dizer com isso? Eu vou explicar aqui para vocês, tentando resumir aqui alguns dos principais conceitos que eles trazem na live. Primeiramente, a ideia da teologia da prosperidade, ela traz essa ideia de recompensa. O que é isso? Quanto mais eu der para Deus, quanto mais eu fizer para Deus, Deus vai me dar as coisas que eu quero. Deus vai me dar o dinheiro que eu preciso para realizar N coisas. Então é uma ideia de recompensa. Eu estou em busca de Deus, eu estou em busca da sua bênção, então eu vou lá e vou dar mais e mais e mais e mais. É uma teologia que ficou muito famosa ali no início da igreja neopentecostal, continua atuante em muitas igrejas, porém perdeu um pouco a sua força. A teologia do coaching é um conceito que eu já trouxe aqui, né, que é o conceito de que é a ideia do direito adquirido. Eu, por ser filho de Deus, eu tenho o direito, né, e eu tenho a capacidade, né, Deus me deu a capacidade de ser bem-sucedido, de ser alguém que vai conseguir desenvolver a minha fé, desenvolver ali meu trabalho, e Deus ele vai me abençoar e eu vou ter coisas. Então, enquanto a teologia da prosperidade me ensina que é uma troca, uma barganha ali de recompensa com Deus, eu dou e Deus me dá em dobro e tudo mais, na teologia do coaching, a questão não é tanto o dinheiro, mas é o meio, né? O dinheiro ele não é o fim, mas ele é o meio para eu ter as coisas que eu quero. Logo, o que eu quero dizer com isso, né? Deixa eu voltar aqui para o documento. O que eu quero dizer com isso? Se o dinheiro ele não é mais o fim, que é o que diz lá na teologia da prosperidade, ele é o meio para quê? Para eu ter uma boa casa, para eu ter dar uma boa educação para os meus filhos, para eu poder ter um bom trabalho, receber uma profissão. Isso, na essência, é ruim? Não. É pecado? Também não. Então isso agrada muito os nossos ouvidos, porque é uma promessa de que, olha, você não é escancarado, né? Nós não estamos em busca do dinheiro, nós estamos em busca de um bom trabalho, de um bom serviço, de uma boa escola para os nossos filhos, uma boa casa. E aí você começa a falar, aí você começa a pregar, né? O que você precisa fazer para ter isso? Qual é o grande problema? O problema é que quando você começa a centrar a sua fé nessas coisas, você começa a considerar que se você não tem aquilo, você está fazendo algo de errado. Você não está seguindo alguma indicação bíblica ou do pastor para fazer aquilo dar certo. Porque a prosperidade é um sinal de que eu sou um bom cristão, de que Deus me ama, de que eu sou salvo. Assim como a teologia da prosperidade também diz. A grande diferença da teologia da prosperidade para a teologia do coaching é que na teologia da prosperidade, Deus ainda é aquele que me abençoa. Deus é aquele que ainda me dá as coisas que eu preciso. Porém, na teologia do coaching, eu sou a pessoa que corro atrás, que acordo cedo, que tomo banho de água gelada, né, que busco o meu desenvolvimento pessoal, financeiro, e Deus é aquele que vai me auxiliar nesse processo. Então, muda um pouquinho a lógica, né, por trás desse pensamento, mas que é da mesma maneira, igualmente, né, perigosa para a nossa fé. Então, o que é a teologia do coaching, né? Voltando aqui, é uma forma de abordagem antropocêntrica. O que eu quero dizer com isso? Vamos lá, deixa eu voltar aqui para mim, para ficar mais claro ainda. É uma forma de abordagem antropocêntrica, ou seja, teologia do coaching, ela não é sistematizada. Ela não tem um livro, né, ou uma série de pensadores cristãos que abordam essa teologia e sistematizaram ela. Ela não é dessa maneira. Ela é mais uma forma de apresentar o evangelho, uma abordagem com a qual você apresenta o evangelho, e essa abordagem ela é antropocêntrica, ou seja, ela foca no eu, no indivíduo. Foca né, e dialoga com essa cultura egocêntrica, né, e autocentrada que a gente tem, que é eu sou capaz. Então isso é o que a teologia do coaching ela traz. E aqui eu trago 3 fatores, né, primordiais para que isso aconteça, que essa é uma abordagem que ela é genérica,
Por que ela é genérica? Porque ela não aprofunda, como eu falei, é um evangelho meio fake, é um evangelho de meias verdades. Então, ela é genérica porque ela fala aquilo que as pessoas querem ouvir, ela traz pequenos conceitos cristãos, algumas escrituras aqui e ali, e ela é superficial, generalizada. Tanto uma pessoa ateia quanto uma pessoa que tem até uma crença em Jesus Cristo, ela atinge a todos da mesma maneira, porque ela não transforma, né? A mensagem do Evangelho é uma mensagem que transforma, mas a teologia do coach ela não transforma, ela é tão genérica e tão ampla que ela simplesmente chega no nosso coração e a pessoa entra, ouve, sai e nada muda na sua vida, né? Outra coisa também é que ela é moralista. Ela ensina uma série de costumes e éticas e boas coisas, boas práticas, até cristãs que nós devemos seguir, mas não sai do pensamento de que isso é uma boa moral a ser seguida. Muito pelo contrário, né? Aquilo que eu falei para vocês, eles tiram a autoridade de Cristo, tiram o ensino do arrependimento, tiram a importância da gente ter sim mudanças sérias e significativas na nossa vida para seguir esse Deus que não é só o meu Pai que me ama, mas é o meu Rei, que eu preciso ter nele respeito, temor e obediência. Então esse outro lado não é muito falado, por isso que ele é muito moralista. E acima de tudo, uma terceira questão é o terapêutico, né? É uma abordagem terapêutica, porque eu vou lá para ouvir o que me faz bem. Eu vou lá para ouvir aquilo que me agrada, que traz ali, alimenta o meu ego, logo isso é terapêutico para mim, então eu vou lá. Então é uma teologia que alcança muitas pessoas e alcança muitas massas, porque ela é genérica, moralista e terapêutica, que é tudo o que o ser humano hoje mais precisa ou mais gostaria de ouvir, né, e receber. Então, voltando para cá, ó, eles citam algumas escrituras, né? Por exemplo, 1 Coríntios 3, do versículo 18 ao 23. Vamos ler juntos lá? Para a gente poder se aprofundar ainda mais aqui na escritura. Vamos lá, 1 Coríntios 3. Não é isso? Do 18 ao 23. Então vamos lá. Diz o seguinte: eles não citam exatamente essa parte, né? Mas dentro do que eles falaram, né? E eu acho que esse trecho aqui melhor representa o que eles estão dizendo lá no podcast, né? Que fala que ninguém se engane. Se algum de vocês pensa que é sábio conforme os padrões dessa era, deve tornar-se louco a fim de ser verdadeiramente sábio. Pois a sabedoria deste mundo é loucura para Deus, como dizem as Escrituras. Ele apanha os sábios na armadilha da própria astúcia deles. E também, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, sabe que nada valem. Portanto, não se orgulhem de seguir líderes humanos, pois tudo lhes pertence. Paulo, Apolo, Pedro, o mundo, a vida e a morte, o presente e o futuro, tudo é de vocês, e vocês são de Cristo, e Cristo é de Deus. Então, o que essa escritura está nos dizendo aqui, né? Isso entra dentro de um contexto onde Paulo ele está falando, né, que nós não somos de Apolo, não somos, né, ele traz ali várias personalidades e ele vai justamente contra o culto às personalidades. Ou seja, se tal pessoa ela fala bem, com eloquência, né, e dialoga bem sobre a Bíblia e sobre questões ali religiosas, essa pessoa ela é exaltada e ela é elevada, né? E Paulo ele fala, olha, eu vim para vocês sem palavras de sabedoria, muito pelo contrário, eu não fiz uma associação com a cultura local, eu me fiz de louco, de menos sábio, para que a cruz de Cristo, o Evangelho de Jesus, seja elevado. Paulo ele fala, olha, eu tomei esse cuidado de não me exaltar. Então nós também não devemos exaltar outras personalidades, outras pessoas, como no caso aqui de exemplo, Apolo, né? Então ele fala isso ao longo, né, desse capítulo, né? Tem um capítulo seguinte que ele continua destrinchando sobre isso, mas qual que é a grande realidade aqui? O culto de uma personalidade, ele esvazia a cruz e ele tira o poder do evangelho. Porque eu estou ali adorando, idolatrando, né? Às vezes entre aspas, às vezes realmente é isso exatamente o que acontece, mas eu estou idolatrando a pessoa que fala e não a mensagem da cruz, que é realmente o que transforma. E isso é um perigo que a teologia do coaching ela acaba fazendo, porque acaba criando uma legião de fãs
para aquela pessoa que tem mais eloquência, mas não necessariamente esses fãs estão adorando a Deus, muitas vezes estão adorando o próprio pastor, a própria personalidade que está ali falando. Então isso tudo são perigos aí da teologia do coaching que a gente precisa pensar, e isso dá lugar a quê? Dá lugar para a religiosidade. Como assim, Caio? Como assim dá lugar para a religiosidade? Gente, se você tem uma multidão de discípulos, deixa eu voltar aqui para mim. Se você tem uma multidão de pessoas que se dizem discípulos de Jesus Cristo, que são rasas, moralistas e que buscam apenas aquilo que agrada aos seus ouvidos, você tem um monte de pessoas que são religiosas. São pessoas que seguem ali um credo, seguem ali uma certa doutrina, têm ali práticas que podem ser consideradas cristãs, entre aspas, porém, você vê essa mesma pessoa que diz que ama a Deus, bebendo, fumando, traindo, fazendo mil outras coisas. Você vê tantas personalidades escrevendo 100% Jesus na testa, no corpo, tatuando, porém vivendo uma vida completamente contrária a Deus. Isso é uma vida religiosa, é uma vida onde o evangelho verdadeiro de Cristo não transformou o coração dessas pessoas. E isso é um grande perigo. A gente vê cada vez mais pessoas sendo enganadas por esse discurso, alguns até com um coração sincero, né, de adorar a Deus. Eu não estou falando que Deus não trabalha nesse meio, que Deus não pode fazer grandes milagres ali. Deus com certeza está trabalhando nesse meio, mas a gente vê pessoas ali entregando seu coração para algo que não necessariamente a transforma verdadeiramente, não necessariamente a coloca rendida diante dos pés da cruz. Então é muito importante a gente ver no podcast. Eles trazem um outro exemplo, que é o exemplo de Gálatas 2. Vamos ler lá comigo, gente. Gálatas 2, do versículo 16 ao 21. Vocês estão gostando, galera? Espero que vocês estejam gostando. Vão falando aí nos comentários o que vocês estão achando, qual é o pensamento de vocês. Está fazendo sentido? Estou conseguindo resumir aqui as ideias. Eu espero que sim. Eu sei que é um conceito bem interessante, né? E ao mesmo tempo complexo, mas eu espero que vocês estejam captando aí essa ideia, né? Então, no podcast eles citam um exemplo de Gálatas. E Gálatas, ele né, nesse exemplo, justamente ele traz essa ideia de que nós precisamos compreender o que é ser de fato, né, Jesus e seguir Jesus, né, e ser um cristão, e o que é, na verdade, seguir uma religião. Para os Gálatas, né, Paulo está falando ali sobre a importância da graça, né, e que a gente precisa entender que ser cristão não é necessariamente ter uma marca de coisas que nós fazemos que nos dizem que diz que é cristão, que diz que é salvo. Vamos lá, vamos ler aqui Gálatas 2, versículo 16, diz: e no entanto, sabemos que uma pessoa é declarada justa diante de Deus pela fé em Jesus Cristo e não pela obediência à lei. Olha isso que interessante. E cremos em Cristo Jesus para que fôssemos declarados justos pela fé em Cristo, e não porque obedecemos à lei, pois ninguém é declarado justo diante de Deus pela obediência à lei. Mas, se a busca da justiça por meio de Cristo nos torna culpados de abandonar a lei, isso torna Cristo responsável por nosso pecado? De maneira nenhuma. Se, pois, reconstruo o antigo sistema da lei que já destruí, então faço de mim mesmo transgressor da lei. Pois quando procurei viver por meio da lei, ela me condenou. Portanto, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Portanto, vivo nesse corpo terreno pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Não considero a graça de Deus algo sem sentido, pois se a obediência à lei nos tornasse justos diante de Deus, não haveria necessidade alguma de Cristo morrer. O que Paulo está falando aqui nessa escritura, né? Aqui ele está trazendo a ideia de que isso era muito comum lá naquela época, né? Onde as pessoas, especialmente os judeus, diziam que ser salvo, né, estar com Deus, era respeitar o Shabá, era você ser circuncidado, ou seja, eram marcas religiosas que diziam para as pessoas que tal pessoa era salvo. E Paulo ele diz, olha, não é isso que diz que a pessoa está salva, que a pessoa tem o favor de Deus. Não é isso que a Bíblia nos fala. A Bíblia fala que o que nos mostra, né, que somos salvos é a fé em Cristo Jesus e a sua obra redentora na cruz. Não é pela obediência à lei que eu vou ser salvo, ou que demonstro para as pessoas, ou quem quer que seja, de que eu sou aceito por Deus, de que eu tenho o agrado de Deus. Da mesma maneira, não é se eu tenho bem, se eu tenho prosperidade ou não, se eu tenho sucesso, não é isso que vai marcar
a minha salvação, que eu sou salvo. Uma pessoa, ela pode fazer tudo o que a moral cristã diz e ainda assim não ser salva, da mesma forma que a pessoa pode até errar em algumas práticas, em algumas marcas, porém, ainda assim, no fim das contas, ser salvo pelo processo de amor, de fé, de confiança, de fidelidade em Deus. É muito mais complexo, ao mesmo tempo muito mais profundo do que a gente imagina. Não dá pra gente colocar tudo numa caixinha e dizer, isso aqui está acontecendo na sua vida, você está sendo próspero, logo você vai ser salvo com certeza. Isso não é o que a Bíblia fala, isso não é o que Paulo está falando, e é isso que Paulo ele vai questionar. Se a gente voltar aqui para o nosso documentozinho, vamos lá, galera, que diz o seguinte, a marca nos afasta da cruz e do próximo. Isso aqui é um conceito que eles trazem no podcast que eu achei legal, achei bem interessante. O que ele quer dizer com a marca, né? Ou seja, tem certas coisas que marcavam naquela época uma pessoa de ser discípula de Jesus, de ser salva. Então, se a pessoa realiza isso, se a pessoa respeita o Shabá, se a pessoa ela tem ali essa marca da religiosidade, ela é salva. Não necessariamente. Às vezes a marca ela nos afasta da cruz porque a gente tira Jesus da jogada, ou seja, se é só respeitar o Shabá, se é só eu ir para o culto todo domingo, isso já me traz como alguém que é salvo, então eu só vou fazer isso. Com todas as outras coisas mais profundas no meu coração, pecados que eu preciso me arrepender, eu deixo isso quieto. Então isso me afasta da cruz e isso me afasta do próximo, né? No sentido de que eu começo a julgar também a vida do outro, né? E começo nesse sentido a ser muito legalista. Tem uma frase que o Iago Martins ele fala: o cristianismo não é uma promessa de melhoria da existência presente, mas de transformação da existência futura. E tem um trecho no vídeo que eu vou passar aqui no podcast para a gente assistir juntos aqui, onde ele fala exatamente sobre isso, para vocês ouvirem dele, que eu acho que vai ser até mais legal, até melhor da gente poder entender esse conceito. Vamos lá para o minuto 26 e 22. Importante para Deus. Importante para Deus, que ele não consegue fornecer à família aquilo que os outros estão me colocando como um padrão de vida boa. E o ruim é que na igreja, a igreja deveria ser um ambiente de oposição a esses valores do mundo. Onde Deus diz, você pode não ter muito, ainda assim você é valioso, você pode ser bom, você pode ser justo, honesto, você pode ser uma pessoa que provê para sua casa sem ter demais. Poxa, sou pastor de igreja de periferia, né? Todos nós lidamos com pobreza ao nosso redor. A gente sabe como é dura a vida do cristão médio, da pessoa que ganha um salário mínimo. O dízimo mais comum da minha igreja é R$130. A maioria das pessoas da minha igreja ganha um salário mínimo. A igreja devia ser um ambiente para que esse tipo de imposição mundana de sucesso pudesse ser invertida. Claro, se você for um trabalhador diligente, você é um cara que avança profissionalmente, você consegue alguma oportunidade, você pode prosperar. Cara que estuda, E você pode até prosperar a partir de mudanças que o cristianismo gerou em você. Você fica menos preguiçoso, fica mais diligente, você vira um profissional mais honesto, você começa a tratar o trabalho de uma forma com mais importância, e o cristianismo pode gerar isso. Assim como o cristianismo pode gerar vários outros bem-estares. Então você era um cara meio deprimido, e o cristianismo pode dar uma noção de propósito e valor que te deixa um pouco mais pra cima. Você era um cara meio solitário, o cristianismo pode te dar um ambiente um pouco mais alegre, mais social. Mas essa não é uma promessa do cristianismo. E mais, às vezes o cristianismo vai dar o contrário. A segunda parte. O livro é dividido em 3 partes, né? Tem a primeira parte do Pedro Pompone, que ele faz essa análise mais técnica da teologia do coaching. Tem a minha parte, que eu tento apresentar o custo do que é seguir Jesus, e mostro o peso e o sacrifício envolvido no evangelho. E tem a parte do Guilherme, que é a parte final, sobre as verdadeiras bênçãos, as verdadeiras promessas que são cumpridas quando seguimos Jesus. Na minha parte, eu tento justamente mostrar que quando a gente segue Jesus, às vezes existem ganhos agregados. Né? Então, assim, eu vou pra igreja e às vezes eu fico mais feliz, meu casamento melhora. Às vezes eu salvo meu casamento quando eu vou pra igreja. Mas às vezes ir pra igreja destrói meu casamento. Porque é o que a gente encontra na realidade dos evangelhos. O marido vai ficar contra a mulher contra o marido, a sogra contra a nora e tal. E você tem, às vezes, vir pra igreja vai te deixar mais feliz. Mas às vezes vai te deixar mais introspectivo. Você vai agora ter que olhar pro teu pecado. Você não vai mais se anestesiar com droga e com bebida e com álcool. E agora você tem que olhar para quem você é. E você às vezes vai ter que encarar realidades que você ignorava sobre si mesmo. Às vezes você tinha uma vida de culto do corpo, ou de culto do trabalho, do dinheiro. E agora você vai sacrificar dinheiro, vai sacrificar corpo, vai sacrificar tempo.
Então, o cristianismo, às vezes, traz ganhos agregados, às vezes traz. E é maravilhoso, que bênção que traga. Se eu fui para a igreja, virei um profissional melhor e enriqueci por isso, glória a Deus. Se eu fui para a igreja, eu encontrei os meus pecados e salvou meu casamento, glória a Deus. Mas vir para a fé não é garantia de nenhuma dessas coisas. Às vezes pode destruir teu casamento, porque o teu cônjuge descrente pode não querer essa vida. Às vezes pode destruir a tua vida financeira, porque agora você não consegue mais ter os mesmos ganhos escusos que tinha antes. Você agora é mais generoso e olha mais para fora. Às vezes pode acabar um pouco com toda a paz interior que você tinha. Porque você não era uma pessoa bem resolvida. Você só era anestesiado bastante com a cultura aí fora. E agora você tem que lidar com o que você é. E lidar com os próprios pecados, lidar com os próprios erros, lidar com as próprias falhas. E isso às vezes vai te deixar mais introspectivo no processo de... Desculpa, galera, eu sei que esse trecho aí foi um pouco maior, né? Mas eu queria trazer exatamente essa ideia que eu acredito ser muito importante da gente poder compreender, que é essa ideia de que o cristianismo, ele tem coisas boas e ele pode vir a melhorar a nossa vida. E isso é maravilhoso se isso acontecer. Glória a Deus se isso acontecer. Porém, o cristianismo também ele tem ali questões que podem fazer a nossa vida ser pior. Podem fazer a nossa vida não ser tão glamurosa, digamos assim. E isso é uma coisa que a gente vê não só na Bíblia, mas na história da cristandade. Nós vemos cristãos sendo perseguidos, mortos, especialmente na igreja primitiva, lá do primeiro século. Nós vemos até hoje países, né, locais onde se você é cristão, se você se converte ao cristianismo, isso significa que você pode ser morto, que a sua igreja pode ser atacada, que sua família pode ser ameaçada, que inúmeras outras questões podem acontecer na sua vida e que isso só acontece porque você segue a Jesus, porque você tem essa fé. Então é importante a gente entender que o evangelho de Cristo, o evangelho verdadeiro, ele é muito mais profundo do que as bênçãos que eu recebo ou deixo de receber, não necessariamente. E alguns de nós, isso nem sempre vai ser o caso. E aqui, galera, a gente é sempre bom lembrar essa escritura de Tiago 4, versículo 13 ao 15, a gente não vai ler hoje, mas é aquela escritura que fala que você está indo para tal cidade, né, e fazendo planos e realizando coisas. Primeiro você deve agradecer a Deus, né, e pensar, nossa, se Deus quiser, eu vou fazer tal coisa, eu vou realizar tal coisa. Se Deus assim quiser, a gente precisa entender que aconteça o que aconteça na nossa vida, seja a gente tendo efeitos positivos por seguir o evangelho ou negativos, a gente tem que dar glórias a Deus. Se somos pessoas bem-sucedidas, se Deus permitiu que isso acontecesse na nossa vida, isso não é sinal de que eu sou melhor ou pior que ninguém, que eu tenho mais direito à salvação do que outra pessoa ou não. Muito pelo contrário, eu devo usar essa situação para dar glórias a Deus e continuar dependendo dele para realizar todas as coisas da minha vida. O cristianismo ele não promete, essa frase aqui é maravilhosa, ele não promete uma melhoria da vida presente, mas ele promete sim uma transformação na existência da vida que está por vir. Então isso é importante da gente estar pensando. Galera, vamos aqui sobre esse último ponto. Vamos refletir sobre esse último ponto, que é um último ponto que é bacana, que eles trazem no podcast. O que é prosperidade? Afinal de contas, o que é ser próspero? Porque a gente viu sucesso, prosperidade, os pastores da teologia do coaching falam muito sobre isso, mas afinal, o que é prosperidade? O que significa prosperar com Deus? Vou trazer mais um trecho aqui, gente, do podcast que é bacana, te encorajo a assistir, te encorajo a ler o livro, te encorajo a se aprofundar nesse assunto, porque é muito legal a gente trazer esse pensamento aqui. Vamos lá agora, aqui, vamos ver, agora vai ser um minutinho só. Vamos aqui no minuto 35, 40. Vamos lá comigo. Coloco na frente. Agora, eles não negam que existe sofrimento e renúncia. Só que sofrimento e renúncia como um meio para, na frente, conquistar o grande objetivo financeiro e emocional. Que seja. Trampolim. E a grande questão é que a verdadeira promessa do discipulado não é uma promessa que se manifesta a partir dessa vida e para esta vida. Você vai dizer, pastor, então o cristianismo é derrotista? Não, o cristianismo é derrotado. Nós adoramos um Deus que morreu, que foi assassinado na cruz. Nesse lado da eternidade, nós somos acostumados com a derrota mesmo. Com perseguição, com sofrimento, com perda, com dar a outra face, com não resistir ao maligno, com entregar a capa a quem quer tirar a túnica, andar uma segunda milha, a chorar com fome e sede de uma justiça que não se estabeleceu ainda. E só seremos saciados depois.
Então, o cristianismo é derrotado. Nós somos os loucos desse mundo. Nós somos os pequenos, os que não são. Para quê? Para confundir os que são. Então, nós temos um Deus que não chamou os muito sábios, os muito ricos, os muito poderosos. Chamou os homens comuns dessa vida, para poder mostrar que a salvação não se dá pelo poder humano. Então, por quê? Porque temos uma esperança que transcende esse mundo. Nós somos derrotados nesse mundo. Nós perderemos. No final, existe um apocalipse que mostra que a gente será perseguido, seremos mortos, não seremos permitidos comprar e vender, porque haverá um governo que esse negócio todo. A gente vai perder. Nós estamos do lado errado da história. Está escrito na Escritura. O grande ponto é que nós existiremos para além da história. As vitórias que são prometidas na teologia do coach são muito mundanas, materiais, temporárias. A promessa que se estabelece no Evangelho é muito maior do que isso. É uma promessa que dura para a eternidade. A nossa vitória virá, mas não virá no tempo. Virá quando Jesus vier para encerrar o tempo e nos colocar agora numa eternidade futura e maravilhosa. De novo, Deus prospera alguns. Excelente. Deus traz bênção para alguns. Excelente. Mas isso não é a promessa do Evangelho. A promessa do Evangelho é uma vitória que está para muito além. Você. Então, galera, isso aqui é maravilhoso, né? Porque ele está trazendo aqui um resumo. Eu até acho que ele foi até bastante exaltado, né? Trazendo ali com muito coração alguns conceitos até às vezes um pouco difíceis ou extremados, né? Digamos assim. Por outro lado, eu acho que é necessário. É tão falada a teologia do coaching, do sucesso, da bênção, de que Deus vai fazer e acontecer na sua vida. E por mais que o pastor Iago aqui ele esteja trazendo muito essa questão da derrota e frisando isso, mas isso é verdade. Isso quase não é falado nas igrejas. Isso precisa ser pregado, precisa ser trazido para as pessoas entenderem que faz parte da vida passar por dificuldades, mesmo sendo cristão. Não é porque nós somos cristãos que Deus tem a obrigação de nos abençoar. Não é porque somos cristãos que nós temos o direito adquirido, né, de receber promessas, de receber promoções e de sermos melhores profissionalmente. Não é isso. E eles trazem, né, alguns pensamentos, por exemplo, no livro de Provérbios, que eu acho maravilhoso. Né? Eles trazem que um pensamento de que Provérbios ele não é um livro de promessas. E eu concordo plenamente sobre isso, já vi outros teólogos falando sobre isso, e para mim eu vejo Provérbios da mesma maneira. Provérbios não é um livro de promessas. Promessas, o que é uma promessa? Né? Em Provérbios fala, se você educar o seu filho, né, você eduque o seu filho, né, que educando o seu filho ele vai ali continuar nos caminhos do Senhor. Isso não é uma promessa, esse é o caminho mais provável. Ou seja, se você educar o seu filho, significa que com certeza ele vai seguir os caminhos do Senhor? Não necessariamente, mas é o caminho mais provável que aconteça caso você siga o seu filho, caso você eduque o seu filho, né? Isso não é uma promessa, mas é uma boa prática cristã que você deve praticar dentro da sua família. Provérbios também fala, por exemplo, né, para que a gente possa ali... perdi aqui o exemplo da cabeça. Mas Provérbios ele fala muito sobre se preparar para a guerra, sobre estar ali pronto, né, para você atuar. Fala muito sobre a gente guardar coisas, né? E isso não são promessas de que estando preparado que a guerra vai ser fácil, que você guardando recursos e bens você vai ter sempre muitas coisas. Não é isso. É um livro de, olha, faça isso, isso vai ser bom para você, você vai trazer mais glórias a Deus. Mas não é um livro meritocrático. Se eu fizer isso, Deus com certeza vai me abençoar. Esse é todo o ponto, quando a gente está falando da teologia do coaching, que é contrário à palavra de Deus. Ou seja, não é à toa que logo depois do livro de Provérbios você vê o livro de Eclesiastes. Né? Ou seja, onde Eclesiastes ele fala, na verdade, das dificuldades da vida, que a vida é injusta, que muitas pessoas que são más prosperam e justos continuam na pobreza. Né? Você vê isso acontecendo lá em Eclesiastes, você vê lá em Eclesiastes falando que não há nada de novo debaixo do céu. Então tem várias questões ali que a gente pode ver nesses dois livros, Provérbios e Eclesiastes, que vão nos ensinando que a vida não é bem assim, não é dessa maneira que a teologia do coaching vai nos ensinando. Voltando aqui para o documento para a gente encerrar a nossa live de hoje, né, que é essa questão aqui de Provérbios, essa questão de que o evangelho não é meritocrático, né, a gente não recebe porque a gente merece, né, Deus não nos dá porque fizemos coisa A, B ou C, é muito mais profundo do que isso. A gente precisa confiar no plano de Deus para a nossa vida, gente. Isso é importante a gente pensar. Na teologia do coaching, a gente define o nosso próprio passo. Eu ordeno a bênção que eu quero, eu declaro aquilo que Deus vai me dar e Deus tem que me dar. Só que quando a gente faz isso, a gente
tira a autoridade de Deus, a gente tira os comandos da vida dele para nós, a gente sai debaixo da proteção dele para fazer aquilo que a gente acha que é melhor, e nem sempre que a gente acha que é melhor é de fato melhor para a gente. Ou seja, outra coisa que é interessante pensar, o que é prosperidade? Prosperidade é ganhar dinheiro? Prosperidade é você ter uma casa, um carro? Ou prosperidade é você vencer um pecado? É você vencer a pornografia? Ser uma pessoa próspera é ser uma pessoa que reestruturou e renovou o seu casamento. Ser uma pessoa próspera é ser uma pessoa que com o dinheiro que você tem, você ajuda ao próximo, você doa aquilo com bom grado, aquilo que Deus te ofereceu. O que é ser próspero? Ser próspero é uma coisa, para Deus, é uma coisa muito mais de ação, de coração, de envolvimento com Deus, com a criação e com a outra pessoa, do que em ter coisas, do que em ser suprido por Ele, né, com coisas materiais e terrenas. É como o pastor Iago fala, né, a promessa de receber, né, vem no futuro, vem na vinda do reino de Deus. Então nem a riqueza é um sinal da aprovação e do favor de Deus, também nem a pobreza é um sinal da aprovação e do favor de Deus, né? Muita gente fala, tal pessoa é humilde, vai para o céu. Tal pastor morreu na miséria porque a igreja, porque pastor não pode ganhar dinheiro, realmente pastor tem que ser pobre, miserável, e isso é um sinal de que ele vai para o céu. Ou seja, tem os dois extremos, né? Nenhum nem outro é um sinal do favor de Deus. A gente tem que viver a nossa vida buscando seguir aquilo que Deus nos pede para seguir e, né, no tempo certo as coisas vão acontecendo, caso seja da vontade de Deus, caso isso faça sentido dentro do grande plano dele. Isso não significa que ele nos ama mais ou nos ama menos, que eu sou melhor ou que eu sou pior, que eu sou mais salvo ou menos salvo do que nenhuma outra pessoa. São simplesmente questões da vida que a gente precisa também ensinar nas igrejas. Por fim, galera, eu vou até pular essa parte aqui, porque eu acho que já deu para entender aqui, mas aqui é a escritura do jovem rico, né? O jovem rico, ele nos ensina que nós precisamos ser gratos pelo que temos, precisamos ser humildes para aprender coisas novas e para desapegar das antigas, e nós precisamos ser contentes, no sentido de contentamento em Deus, né, pelos planos que Ele tem para nós. É isso, assim, esse é um pensamento final aqui realmente para nos ajudar a enxergar que seguir a Cristo, seguir o verdadeiro evangelho de Deus, não é uma promessa de prosperidade, mas é uma promessa de que vamos viver uma vida, né, que Deus está ali com a gente sim, de que Deus nos ajuda sim, mas que mesmo nas dificuldades, nas tribulações, ou na glória e na bênção, né, tendo muito ou tendo pouco, a recompensa de um cristão está para o que vem depois. E isso não é uma coisa ruim, isso na verdade é uma esperança para a gente continuar vivendo com Deus em todos os sentidos. Bem, vocês sabem que eu adoro Hobbit, o Senhor dos Anéis, né? Vocês sabem que eu adoro Tolkien, né? Gosto muito de Tolkien, de tudo que ele escreveu. E no fim do podcast tem uma fala, né, onde o pastor Pedro ele traz ali uma analogia com o Senhor dos Anéis, que eu falei, gente, eu vou encerrar a live com esse trecho, é um trecho também curto do podcast, mas que eu gostei bastante, que eu acho que resume um pouquinho do que eu quero trazer aqui nesse final. Eu espero que você esteja se sentindo encorajado com tudo isso, né, entendendo um pouco mais sobre todas essas questões que a gente está falando. Vamos ouvir aqui rapidinho, aqui, ó, para todo mundo vai gostar bastante, olha aqui. A igreja mais perto da sua casa. Agora a gente tem que dizer, vá para a igreja mais perto da Bíblia. Procure um lugar que pareça com aquilo que você encontra nas páginas do Novo Testamento. Eu sou fã de Tolkien e do Senhor dos Anéis. Uma coisa que me marca, que o Tolkien deixou como lição na história, é que existe um heroísmo nos pequenos e nos humildes. Quando o Gandalf procura um herói para levar um anel até a Montanha da Perdição, ele não vai em Gondor, dos Homens Guerreiros, ele não vai em Valfenda, ele não vai nos Anões, ele vai no Condado, na terra dos Hobbits. E lá ele sabe que haverá alguém humilde e corajoso para não ser tomado pelo poder do anel e para destruir o anel. Tanto que ele diz, eu não posso carregar, o anel tem um grande poder sobre mim, eu sou muito poderoso, não posso carregar isso. Esse é um fardo que só os humildes podem carregar. Então existe um heroísmo em ser um crente comum. Existe um heroísmo em ser uma pessoa comum. E a gente precisa assumir essa posição de deixar isso nas mãos de Deus, de colocar como objetivo a nossa vida, eu quero ser um crente, eu quero fazer o feijão com arroz do evangelho bem feito, e se Deus me levar a algum lugar, que Ele me leve. Amém. Deus me der uma grande responsabilidade, me levar numa jornada até uma montanha da perdição,
que ele me leve. Se Deus me fizer um herói de alguém, que ele me faça, né? Uhum. Inclusive, Gandalf conversa isso com o Bilbo. Olha, Bilbo, na história do Hobbit, né? Você viu profecia se cumprindo. E havia uma espécie de providência de força te guiando na viagem, né? Não acho que foi tudo por acaso. Então, se Deus quiser levar lá, ele vai lhe levar. Mas a gente precisa ter mais o pé no chão, não sucumbir a esses desejos de grandiosidade, de ser muito rico, ter o melhor ministério, ser um super crente, ganhar 1 milhão de almas para Jesus e usar qualquer método. Então, há esse heroísmo na humildade e em ser pequeno. E Deus usa esses. Deus faz desses heróis em alguma medida. Em alguma medida. Então, o meu conselho é esse, tanto para ovelhas como para pastores, de ser um pouco mais hobbit na vida. Isso pode ser. Sensacional. Eu adorei aqui essa referência. Eu acho que resume tudo que a gente falou, tudo que eles falam no podcast também. Galera, eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa live de hoje. Tentei aqui pegar e explicar o que é o conceito da teologia do coaching, trouxe alguns exemplos, resumi algumas coisas, o porquê que é tão perigosa, e eu espero que você possa ter entendido a partir dessa nossa discussão, do podcast que a gente ouviu juntos também, que você possa ter entendido o valor que é seguir a Cristo, o valor que é viver o evangelho verdadeiro. É uma coisa que às vezes pode ser difícil, né? Como a gente sabe, como a gente vê na Bíblia. Por outro lado, é uma coisa ultra recompensadora, né? Deus, ele realmente está conosco nesse processo, ele vai nos honrar. Deus, ele é fiel, ele fala muito sobre isso. E eu espero que você possa se sentir encorajado, né, sobre tudo isso que a gente falou. Então, se você gostou, galera, por favor, deixa aqui o seu like no vídeo, coloque nos comentários o que você pensou, o que te mais chamou a atenção, fez sentido para você. E é claro, compartilhe isso aqui para quem você quiser, compartilhe com seus amigos, com a sua família, né? Também, por que não, né? Se inscreva no nosso canal para você receber mais conteúdos que a gente está fazendo aqui, tá bom, meus amigos? Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e a gente se vê na próxima.